Agora, eu acho que coroando até, complementando desse dia que a gente teve hoje, e a gente falou muito de materiais, de informação, de aprendizagem, né, do que a gente tem que ter como referência. Eu acho que a gente encerra bem a programação, depois a gente tem uma atividade ainda de fechamento que vocês vão adorar, com a fala da Aline Vieira, do escritório da Unesco, que vai falar sobre o que a gente tem disponível hoje a partir de uma cooperação entre a Unesco e o YouTube para criar playlists que são avalizadas, de alguma forma, pela Unesco e que, portanto, servem para as nossas escolas, né? A gente teve um primeiro convite, que a gente fez uma live com a Aline, e agora a coisa está andando. E eu acho que vale muito a pena conhecer, ver as playlists que estão no YouTube, com trabalhos sobre educação antirracista, sobre ODS, sobre gêneros, sobre um monte de temas que interessam para toda a rede da escola associada, e sempre com uma pegada muito de chão de sala de aula, que é uma coisa que faz muita falta. Aline? Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Vou cumprimentando enquanto o pessoal gentilmente coloca a minha apresentação. Primeiramente, agradecer a todo mundo que ficou aqui. É uma honra estar já no final desse evento, ainda mais com a fala depois da fala tão potente, né, da Jázara, da fala tão inspiradora do professor José Vicente. Queria mais uma vez agradecer a Rede Pé, a Paula em especial, o Piti, pelo convite de estar aqui e poder mais uma vez falar desse projeto tão especial, tão importante. Como o Paulo já disse, não é a primeira vez que a gente fala sobre esse projeto de cooperação técnica entre a Unesco e o YouTube. A gente teve a chance de fazer uma live agora, em outubro, mas é sempre importante aproveitar outros espaços, outras oportunidades. Presencialmente, a gente sabe que é diferente. Então, a ideia é um pouco apresentar para vocês que projeto é esse, é um projeto da Unesco no Brasil. Ao longo do evento, a gente tem falado muito sobre estreitar laços, né, entre a Unesco e a Rede Pé. A Unesco se concentra muitos esforços na elaboração de materiais, de recursos de qualidade, com muito cuidado, né, com muita atenção, para garantir que esses materiais possam ser usados por professores, estudantes de todo o país. E o YouTube Edu é um desses recursos. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de poder falar desse projeto. Eu não sei se tem um passador. Queria também comentar, alguns de vocês já devem ter um folder, né? Tem mais informações sobre o canal nesse folder. Depois, se quiserem me procurar, a Maria Heder, minha colega de escritório de sala, tem mais cópias para vocês darem uma olhada. Bom, para onde eu aponto? Opa, foi. Bom, eu vou rapidamente, antes de falar de YouTube Edu, o que é isso, né, de onde veio, para onde vai, queria dar algumas palavrinhas sobre aprendizagem digital. Minha colega Maria Heder vai falar mais disso amanhã, né, não percam. É um momento bastante importante sobre inteligência artificial na educação, mas um pouco sobre como é que a Unesco enxerga a aprendizagem digital, né? Então, bom, a gente sabe que a pandemia da Covid-19 ela só acelerou um processo que já vem acontecendo há muitos anos do uso de tecnologias na educação. A gente viu que também a pandemia, ao mesmo tempo que acelerou esse processo, ela deixou muito evidente as enormes desigualdades que existem, né, em termos de acesso, em termos de qualidade. Então, a gente tem essas duas questões. Ao mesmo tempo que a tecnologia possibilita que muitos estudantes e professores tenham acesso a materiais educacionais de qualidade, ela também pode agravar as desigualdades quando a gente considera aquelas pessoas que não têm acesso à internet de qualidade e não podem estar nesse mesmo mundo, né?
Bom, a gente sabe que existe uma necessidade urgente de aliar tecnologias e recursos humanos, e aí eu gosto, né, que o verbo é aliar tecnologias e recursos humanos e não substituir recursos humanos por tecnologia, né? A Unesco é muito enfática nesse ponto. A tecnologia, ela não está para substituir o papel de professores. Ela está para nos servir e ela está para nos apoiar, e é dentro desse panorama que a gente pensa tecnologias como o YouTube Edu, do qual eu vou falar logo a seguir. Então, a Unesco apoia o uso da inovação digital para ampliar o acesso a oportunidades educacionais, promover a inclusão, melhorar a relevância e a qualidade da aprendizagem. Então, nunca é o uso da tecnologia pelo uso da tecnologia. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. Não é o uso da tecnologia porque está na moda, ou porque é legal, ou porque todo mundo está fazendo, ou porque a gente está num ponto que não dá mais para voltar atrás, mas é usar a tecnologia com propósito pedagógico para melhorar a aprendizagem, para reforçar a inclusão. Vou passar rapidamente, que eu sei que a gente também está com um tempo. Então, assim, dentro desse, né, considerando essas questões de inclusão, de qualidade, é que a Unesco e o YouTube firmaram uma parceria, né, um projeto de cooperação técnica, lá em 2021, 2022, para reformular o canal chamado YouTube Edu. Então, o YouTube Edu, ele é um canal como qualquer outro, assim, se entrar no YouTube, procurar YouTube Edu, está lá, assim como existem diversos outros canais educacionais, existe o canal do YouTube Edu. Mas qual que é o grande diferencial do YouTube Edu? Todos os vídeos, playlists, dos quais eu vou falar mais para frente, que estão lá, eles passaram por um processo de curadoria da Unesco. Foi um processo muito rigoroso. Eu vou mostrar alguns critérios para vocês entenderem um pouco como foi esse processo, mas ele foi extremamente rigoroso justamente para garantir esses pilares de inclusão e de qualidade dentro de um recurso educacional tecnológico como o YouTube Edu. Tem esse QR Code, convido vocês a visitarem o canal, se inscreverem e darem uma olhada, mas também tem no folder que estão em mãos. Bom, contando rapidamente, o YouTube Edu, ele, na verdade, existe desde 2013, porque o YouTube ele já tinha essa preocupação. Eu imagino que aqui todo mundo já, em algum momento, já viu algum vídeo do YouTube, né? Enfim, faz muito parte do nosso cotidiano. Mas a gente sabe que o YouTube tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa também que não é tão legal. Então, lá em 2013, já houve uma preocupação do próprio YouTube em criar um canal com vídeos educacionais que tivessem passado por uma pré-seleção, né? E para ajudar os professores a encontrar vídeos educacionais de qualidade. Então, isso surgiu em 2013. O canal passou por algumas mudanças, né, ao longo dos anos. Inclusive, o foco dele era muito em Enem, quando ele foi criado, com muito foco no ensino médio. Mas, em 2022, quando a Unesco entra, né, e a gente faz esse projeto de cooperação técnica, é quando a gente reformula completamente o canal, substitui todos os vídeos, criamos novas playlists e criamos novos critérios para selecionar vídeos que façam parte do YouTube Edu. O canal, inclusive, a nova versão do canal foi lançada no ano passado. Antes da gente começar esse trabalho de curadoria, de realmente mergulhar dentro do YouTube e trazer para o YouTube Edu os melhores vídeos possíveis, né, educacionais, todos alinhados à BNCC e à Agenda 2030, a gente fez um levantamento com estudantes e professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio para entender um pouco como é que era a relação deles com o YouTube, né, como um todo, enquanto um potencial recurso de aprendizagem. E a gente teve algumas respostas interessantes, né? Então, por exemplo, 91% dos estudantes que participaram dessa pesquisa afirmaram que já tinham usado o YouTube para estudar. Eu imagino que vocês também tenham estudantes que, né, usam o YouTube para estudar. Durante a pandemia, quase 43% dos estudantes usaram o YouTube por indicação dos professores ou da escola. 65,5% dos estudantes, desse número de quase 43,
Eles usavam o YouTube para entender melhor os assuntos explicados em sala de aula. Então, de todos os usos que é possível fazer em termos de aprendizagem do YouTube, a maioria é porque buscava o YouTube, vídeos do YouTube, para entender melhor algo que o professor, a professora já tinha explicado na sala de aula. 82% dos estudantes afirmaram melhorias de aprendizagem a partir de vídeos que eles assistiram no YouTube, todos, né, com cunho educacional, e 92% dos professores que responderam à pesquisa disseram usar o YouTube em suas aulas, e vídeos do YouTube em suas aulas, e que estimulavam seus estudantes a usar o YouTube, vídeos do YouTube, recomendavam vídeos do YouTube justamente, mais uma vez, nesse sentido, né? É uma tecnologia para apoiar o trabalho do professor e a aprendizagem do estudante, né? É mais um apoio, é mais uma ajuda. Vou seguir aqui. Sim. Eu ia passar um vídeo, mas, enfim, eu vou... Vocês querem ver o vídeo? Eu fiquei pensando se ele ia funcionar. Vamos ver. Ciências, matemática, língua portuguesa e as demais áreas de conhecimento dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio são mais fáceis de se aprender com o YouTube Edu. O YouTube Edu é uma iniciativa do YouTube em cooperação com a Unesco. Aqui você encontra conteúdos educacionais selecionados de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Cada conteúdo é explicado de forma simples por educadores e youtubers, para que você aprenda ou reforce o que viu na sala de aula. Então, esse vídeo é um pouco para explicar, né? Eu acho que ele resume bem o que é o YouTube Edu, quais são os princípios um pouco que nos guiaram, né, nessa reformulação, e como ele está organizado, mas eu entro em detalhes sobre isso daqui a pouco. Bom, então vamos lá, a gente entendeu até agora que o YouTube Edu ele é um canal do YouTube, é um repositório de vídeos que já existem no YouTube, mas esses vídeos foram selecionados pela Unesco, né? Foi um trabalho de um ano inteiro, a gente viu assim, muitos vídeos até chegar nessa versão final. Mas antes disso, a gente estabeleceu alguns critérios. Então, os vídeos do YouTube Edu, as playlists do YouTube Edu, elas seguem esses critérios que eu vou falar para vocês. Então, primeiro, a gente tem no YouTube Edu vídeo produzidos tanto por professores quanto por instituições. A maioria é por professores. E aí, assim, desde professor Noslen, que tem mais de 4 milhões de inscritos no canal dele, é um professor de língua, é o maior canal de língua portuguesa do mundo, né? Até aquele professor que, durante a pandemia, fez um vídeo para os alunos dele e colocou no YouTube, e é um vídeo de qualidade. Então, a gente teve essa preocupação para realmente, né, ter uma maior representatividade dentro do YouTube Edu, e a gente também tem muitos vídeos de secretarias de educação, de colégios, de escolas, que produziram, né, vêm produzindo vídeos educacionais e passaram, né, por esse processo de seleção e entraram no YouTube Edu. Como eu falei, vídeos de professores de diversos alcances, professores com milhões de inscritos, professor com 50, 100 inscritos, então tem um pouco de tudo. Obviamente, não entraram no canal vídeos que tenham erros conceituais. A gente teve uma equipe bem grande de professores de todas as áreas do conhecimento para garantir que os vídeos não tivessem erros conceituais, né, para entrar no YouTube Edu. O vídeo tem que ter um caráter e uso exclusivamente educacional. Bom, a gente também levou em consideração as preferências dos estudantes, dos professores apontados naquele levantamento, e a gente também se deu conta de que a preferência por um tipo de vídeo educacional é muito ampla. Tem estudante, tem professor que prefere um vídeo que o professor está usando uma lousa branca. Tem professor, tem estudante que prefere um vídeo de um professor que já usa um chroma key e coloca várias coisas, vários elementos visuais. Então, no YouTube Edu, a gente também respeita essa diversidade de trazer vídeos produzidos. Tem professor que, enfim, foi para o Parque Ibirapuera gravar vídeo. Então, a gente traz bastante dessa diversidade de formatos também para dentro do YouTube Edu. Bom, obviamente, a linguagem, a didática dos vídeos teriam que estar adequadas, qualidade do áudio e do vídeo, né? Não podia ter uma imagem ruim, um áudio que não desse para entender direito, uma avaliação criteriosa de fonogramas, por conta de direitos autorais, às vezes tem vídeos
educacionais muito bons, mas tem uma música, tem um trecho de um filme, então a gente teve muito cuidado com essa questão de direito autoral, né, para não entrar no YouTube Edu vídeos que ferissem esse tipo de direito. Questão de inclusão e diversidade, né, quando a gente fala de educação inclusiva, equitativa e de qualidade, né, então a gente também teve muita preocupação em, na medida do possível, trazer vídeos com, por exemplo, libras e legendas. Então, isso a gente conseguiu expandir mais para frente, é uma novidade do canal. E também diversidade de gênero, racial, regional. A gente tem hoje no YouTube Edu pelo menos um vídeo de cada unidade federativa do país, por exemplo. Então, isso foi uma preocupação. E priorizar, na medida do possível, vídeos produzidos por mulheres nas áreas de matemática, ciências, física, química e biologia, porque a gente sabe que é uma área na qual nós somos subrepresentadas. Então, dentro do YouTube Edu, a gente teve essa preocupação. E a questão da acessibilidade, que mais para frente eu falo da questão das libras para vocês. Então, como é que o YouTube Edu está organizado? Ele atende os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, para cada ano, a gente tem 9 playlists de língua portuguesa, língua inglesa, educação física, diversidade cultural e religiosa, matemática, ciências, geografia, arte, história, que são os componentes curriculares que estão presentes na Base Nacional Comum Curricular, porque, como eu disse, toda a reformulação do YouTube Edu teve por guia a Base Nacional Comum Curricular. Algumas novidades, né, sobre essas playlists dos anos finais do ensino fundamental. Por exemplo, antes não existia playlist de arte. A gente viu tantos números, tantas apresentações artísticas hoje aqui, ontem também. Então, isso foi incluído. A playlist de educação física também, que não existia antes. Diversidade cultural e religiosa corresponde ao componente curricular de ensino religioso, da Base Nacional Comum Curricular, mas foi uma opção nossa trocar o nome para a gente valorizar e destacar a questão da diversidade, né? Então, por isso que houve essa adaptação. Bom, e as playlists elas estão organizadas de acordo com o objeto de conhecimento ou habilidade da Base Nacional Comum Curricular. Nesse slide aqui fica muito claro. Por exemplo, a playlist de matemática do 6º, 7º, 8º e 9º ano do fundamental, ela está organizada por objetos de conhecimento na BNCC, né? Quem está mais familiarizado com a BNCC sabe que nos anos finais do ensino fundamental a gente tem a unidade temática, o objeto de conhecimento e a habilidade. No caso de matemática, por exemplo, a gente pegou essa coluna do objeto de conhecimento e foi selecionado pelo menos um vídeo para cada um desses objetos de conhecimento, respeitando todos aqueles critérios dos quais eu falei agora há pouco. Agora, por exemplo, a playlist de geografia dos anos finais do ensino fundamental, ela foi organizada de acordo com as habilidades que estão listadas na BNCC. Então, para cada habilidade que a BNCC determinou para o componente curricular de geografia dos anos finais do ensino fundamental, foi selecionado pelo menos um vídeo. Então, é assim, dependendo do componente curricular, a maioria deles está organizado por objeto de conhecimento, mas, no caso de geografia, ciências, por exemplo, a opção foi por habilidades. Já no caso do ensino médio, a BNCC ela não faz uma divisão do ensino médio por ano. Então, nós respeitamos essa estrutura da Base Nacional e seguimos essa organização por áreas de conhecimento. Então, lá no YouTube Edu, vocês vão ver que existe a seção de linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E dentro de cada componente curricular, a gente tem as playlists, dentro de cada área de conhecimento, perdão, a gente tem as playlists correspondentes aos componentes curriculares que estão dentro dessa área de conhecimento.
Eu deixo o QR Code, mas, enfim, convido vocês a conhecerem um canal. Existe um guia no canal que mostra exatamente como cada vídeo de cada playlist do YouTube Edu está conectado ao objeto de conhecimento ou habilidade da Base Nacional Comum Curricular. Então, lá fica bem evidente como foi feita essa relação entre os vídeos e a BNCC. Bom, só que a gente queria mais, né? Além de cobrir os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, sempre de acordo com a BNCC, a gente foi além e criou sessões especiais, sessões mais aprofundadas no canal sobre outros temas, como, por exemplo, as competências gerais da BNCC, que eu imagino que muitos, se não todos de vocês, já devem conhecê-las, né? A BNCC definiu 10 competências gerais que devem ser trabalhadas ao longo de toda a educação básica. Então, no YouTube Edu, a gente também montou playlists para cada uma dessas competências gerais. E essas playlists, elas possuem vídeos também, vídeos de playlists que estão nos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio. Então, justamente para mostrar, para reforçar essa questão da transversalidade. Então, a gente tem playlists sobre pensamento científico, crítico e criativo, conhecimento, repertório cultural, responsabilidade e cidadania, argumentação, trabalho e projeto de vida, empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, cultura digital e comunicação. A gente também tem uma seção dentro do canal chamada Temas Transversais. Nessa seção, a gente tem playlists que cobrem os temas contemporâneos transversais da BNCC, meio ambiente, saúde, economia, cidadania, civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. E essa segunda coluna aqui, super importante para a Rede PEA, né, assim como para a educação como um todo, são temas transversais educacionais que são muito relevantes para o mandato da Unesco. Então, educação das relações étnico-raciais para migrantes e refugiados, educação integral em sexualidade, habilidades socioemocionais, igualdade de gênero, educação para a paz, educação para a compreensão internacional. Então, no YouTube Edu, tem uma playlist com vários vídeos de muita qualidade que tratam de todos esses assuntos, tudo devidamente organizado para apoiar as práticas pedagógicas. E a última seção do canal são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, óbvio, né? Não poderia ficar de fora. A gente tem uma playlist para cada um dos ODS dentro do YouTube Edu, e a gente tentou também, na medida do possível, ter um vídeo para cada meta de cada ODS. Então, foi realmente um trabalho bastante criterioso, mas que resultou, tem um resultado muito, muito interessante. Vou seguindo aqui. Queria só dar alguns exemplos de como esses vídeos estão no YouTube Edu. Eu vou dar um exemplo dos anos finais do ensino fundamental e um exemplo do ensino médio. Nos anos finais do ensino fundamental, quando a gente vai lá na BNCC, ver ciências, o componente curricular de ciências do 6º ano do ensino fundamental, uma das habilidades que consta é explicar a organização básica das células e o seu pensamento como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Então, aqui no YouTube Edu, quando a gente vai lá na playlist do 6º ano, o vídeo que corresponde a essa habilidade da BNCC é o vídeo chamado A Célula. E é um vídeo de animação, enfim, é um vídeo super legal. E esse mesmo vídeo, de novo, para reforçar essa questão da transversalidade, ele também está na playlist de Pensamento Científico, Crítico e Criativo, lá na seção das competências gerais da BNCC. Então, o mesmo vídeo aparece várias vezes no canal, de forma proposital, para mostrar que existe essa transversalidade. Um outro exemplo aqui, vamos lá. Aqui no ensino médio, a gente tem a área de conhecimento de linguagens e suas tecnologias, o componente curricular de educação física, e aí a gente tem a seguinte habilidade:
Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando as suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da e na realidade. Então, quando a gente vai lá no YouTube Edu, na playlist de Educação Física do Ensino Médio, a gente tem um vídeo chamado A Luta das Mulheres pelo Direito de Praticar Esportes, que é o vídeo que atende a essa habilidade da BNCC dentro de Educação Física. E também esse mesmo vídeo está lá na playlist de Igualdade de Gênero, na seção de temas transversais. Avançando aqui, já estou caminhando para o final da minha apresentação, algumas novidades que a gente teve no canal desde que ele foi lançado, né? É um canal muito vivo, a gente está sempre atualizando, porque a produção de vídeos no YouTube é muito dinâmica, os professores se empenham muito, né, produzem muitos vídeos para o YouTube, então a gente sempre está atualizando o canal, substituindo vídeos, acrescentando mais vídeos, criando playlists novas, sempre com essa preocupação de que seja um material de apoio relevante para o trabalho de vocês, professores, né? Então, uma dessas novidades que eu já tinha adiantado é Libras e legendas para surdos e ensurdecidos. Quando a gente estava fazendo a seleção dos vídeos para entrar no YouTube Edu, a gente percebeu que é muito raro vídeos educacionais terem Libras. Porque para o professor que produz o vídeo educacional, é muito custoso, né? É difícil. Então, dentro desse projeto de cooperação técnica, a gente selecionou mais de 100 vídeos do YouTube Edu, primeiramente, para inserir os recursos de Libras e legendas. São vídeos e playlists dos anos finais do ensino fundamental. Eles estão logo no início do canal. A gente lançou esse ano, no Dia Nacional dos Surdos, inclusive. Então, para os componentes curriculares de arte, ciências, educação física, geografia, história, língua inglesa, matemática e língua portuguesa, a gente colocou Libras e legendas em mais ou menos 100 vídeos, mas, claro, a intenção é que a gente vá aumentando ao longo do tempo, mas foi um primeiro exercício, a gente tem recebido feedbacks muito interessantes, justamente preocupados com a questão da inclusão, né? Hoje de manhã a gente teve a Beatriz, do Instituto Alana, falando sobre isso, então, dentro do YouTube Edu, isso é uma preocupação e a gente vai continuar trabalhando para que mais vídeos educacionais de qualidade sejam acessíveis para mais estudantes. Uma outra novidade, a gente começou a criar, como eu falei, o YouTube Edu ele é uma curadoria de vídeos que já existem no YouTube, né? Mas a gente também começou a produzir vídeos próprios. Então, por exemplo, desde o ano passado, a gente criou um vídeo retrospectiva de 2023, e a gente começou uma série. Tem algum celular por aí? Bom, falando em tecnologias, né? Acho que foi. Bom, a gente também começou a produzir uma série de vídeos chamada Dê uma Chance Para. Eu acho que quem aqui é professor já ouviu o estudante falando: ai, mas para que eu tenho que estudar física? Ai, para que eu vou usar matemática na minha vida? Ai, por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que estudar aquilo? Então, a gente trouxe professores, youtubers muito bacanas, muito relevantes, para fazer um vídeo exclusivo falando por que é importante você estudar essa disciplina, não para passar no vestibular, para ir bem no Enem, para a sua vida, né? Inclusive, o último vídeo que a gente fez é justamente por que é importante estudar arte. E o professor Hetka, né, do canal Arte de Segunda, fez um vídeo assim, fenomenal. Convido todos a assistirem. A gente vai completar essa série, mas a gente já tem um vídeo sobre arte, sobre física, matemática, língua portuguesa e ciências, e tem mais vindo por aí. A gente também começou a produzir shorts. A gente sabe que os jovens, né, eles gostam, né, desses vídeos na vertical, vídeos mais curtinhos, de até 1 minuto, e eles acabam sendo, muitas vezes, um chamariz para um conteúdo mais aprofundado. Então, a gente começou a produzir shorts, começamos a convidar professores e youtubers
Então, por exemplo, a gente tem uma série chamada Booktube Edu. A gente chama professores de diversas áreas do conhecimento para falar de um livro que eles leram e que marcou a vida deles. Um pouco nesse sentido de incentivar a leitura entre os estudantes. E tem desde o professor de física, professor de biologia, professora de matemática. A gente teve essa preocupação em chamar professores de diversas áreas do conhecimento. Quando é época de Enem, a gente faz uma produção especial de shorts. Esse ano a gente focou muito em saúde mental dos estudantes. A gente trouxe especialistas dando algumas dicas de como lidar com a pressão, né, do Enem, como se preparar para essa prova, mas sempre com esse olhar sobre a saúde mental. Ou professores trazendo dicas. No Dia dos Professores, a gente sempre tem algum professor convidado. Esse ano a gente convidou o professor Fagner, de língua portuguesa, para recitar um cordel, que foi ele que criou. Hoje de manhã a gente teve um aluno, né, recitando um cordel. Então, a gente também chamou o professor Fagner para fazer um cordel em homenagem ao Dia dos Professores. Então, tudo isso está no canal, convido vocês a explorarem, porque tem muito conteúdo bacana. A gente também tem a comunidade do YouTube Edu, onde a gente faz alguns posts, né, para assistir vídeos que estão no canal. Então, a gente faz, por exemplo, enquetes, a gente faz quizzes, sempre tendo por base vídeos que estão no YouTube Edu. Então, ali a gente tem uma enquete sobre agropecuária, a gente tem um quiz sobre método científico. A gente também, por exemplo, a gente queria destacar um vídeo sobre grafite, né? Está na playlist de arte do 6º ano. Então, a gente faz um card chamativo, né, para chamar as pessoas a ir lá, conferir o vídeo, colocamos o link e tudo. Então, é um trabalho bastante cuidadoso que a gente tem de manter o canal engajando. Bom, aqui, para quem quiser conhecer mais sobre o canal do YouTube Edu, a gente está preparando algumas turmas para formações mais específicas, né, sobre algumas possibilidades do canal, focada nos temas que são relevantes para a Unesco e, consequentemente, para a Rede PEA. Então, quem quiser mais detalhes, também a gente tem um formulário de inscrições, as pessoas podem, né, se inscrever, caso tenham interesse em receber essas formações mais aprofundadas. E também a gente tem a newsletter do YouTube Edu. Então, todo mês a gente manda para quem se inscrever, também está no QR Code do folheto, né, do folder que foi distribuído. Todo mês a gente manda uma newsletter justamente destacando, dando dicas de como usar alguns vídeos do YouTube Edu em práticas pedagógicas. A gente destaca quando tem vídeo novo, ou a gente destaca uma data comemorativa, por exemplo, como a gente pode trabalhar vídeos do YouTube Edu em datas comemorativas. Quando a gente lançou mais vídeos no canal com Libras e Legendas, isso foi um destaque. Então, essa é uma newsletter também muito bacana, uma forma de se manter atualizado sobre as novidades do canal. E é isso. Espero não ter extrapolado muito tempo, Paulo. Mais uma vez, obrigada por todo mundo que ficou aqui, pessoal que está assistindo online, e estou à disposição para estreitar esses laços.